Sou o professor Robson Macedo. Hoje nós iremos estudar sobre a história do cinema. Falar um pouco sobre a história do cinema é compreender uma série de tecnologias que vieram sendo desenvolvido por trás dessa história tão linda. Falar um pouco do cinema é viajar um pouco até a Europa, especificamente França, com os irmãos Lumière, 28 de dezembro de 1985, onde foi realizada as primeiras exibições públicas cinematográficas. A criação do cinema foi um esforço de grandes inventores, grandes pensadores, grandes homens que se colocaram e doaram seu tempo para o desenvolvimento, uma evolução da tecnologia. Conseguir registrar uma imagem e fazer com que essa imagem possa ter movimento foi algo excepcional na humanidade. Destaco hoje Auguste e Louis Lumière, esses irmãos que revolucionaram a história da arte. Algo que revolucionou toda a história na antiguidade. Quantos e quantos homens tentaram fazer isso? Mas aprove a estes irmãos fazer as imagens em movimento ser algo marcante na humanidade. Essas imagens, essas sombras que despertaram grandes outros trabalhos artísticos. Do grego, a palavra cine significa movimento. Essa grafia, cinematografia, essa grafia, ela vem de gravar. É um movimento gravado, registrado, ou registrar um movimento. E para isto acontecer, nomes importantes na Europa, nas Américas, contribuíram para essa invenção. A França e os Estados Unidos são os países que marcaram este movimento, esta ascensão, esta contribuição artística para as imagens em movimentos, para essa captura de imagens, esse registro de movimento. A lanterna mágica, inventada no século XVII, tratava-se de uma câmera escura que projetava, através de lentes e luzes. Era desenhos pintados à mão, em vidros. Alguém se encarregava de contar a história e sempre tinha um acompanhamento musical. Essa lanterna mágica se tornou uma grande atração nas feiras urbanas e foi usada por muito tempo no ambiente acadêmico. O cinetoscópio, lançado em 1864, na mesma fábrica em que Thomas Edison era funcionário, se encontrava-se nos Estados Unidos. Esse cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes. Claro que eram filmes de curta duração. E isto foi uma das invenções magníficas de Thomas Edison. Ele criou uma capa, uma pele de celulose capaz de guardar as imagens, tipo um plástico mais rígido, e assim ela se projetava através das lentes.
O cinematógrafo, os irmãos Lumière, Auguste e Louis, apaixonados por inventos e fotografia, eles desenvolveram as atividades mais práticas, mais fáceis, mais simples de manusear. Fizeram algumas alterações nas invenções que alguns já tinham feito antes, do caso de Thomas Edison. E por isto que quando nós dizemos que os irmãos Lumière superou por conta dessas adaptações que foi feita do processo evolutivo da tecnologia e transformou, desenvolveu os aparelhos num processo de imagens em movimentos, que isto foi algo fenomenal, fantástico para a época. A primeira exibição cinematográfica. Com muito estudo, com muita pesquisa, foi o aperfeiçoamento ideal, a câmera fotográfica. E isto contribuiu para a primeira imagem fotográfica colorida. Através daí começaram a ser realizados os primeiros filmes, que consistiam em captar imagens. 28 de dezembro de 1985, um lugar chamado Paris Grand Café, foi realizada a primeira imagem cinematográfica que hoje nós conhecemos. Numa sala escura, foram projetadas 10 filmes com curta duração. No entanto, os próprios irmãos Lumière não deram continuidade em sua carreira na área do cinema, apesar das suas dedicações à ciência. O cinema era visto apenas como fins documentais, registrando através de uma câmera estática, uma câmera parada. E isso seria o que se chamava-se na época teatro parado. Já tinha-se criado as ideias do teatro das sombras por conta de outras invenções. Alguns nomes importantes deram essa contribuição. Alice Guy, a primeira pessoa a explorar essa narrativa, esse diálogo no cinema, era uma grande produtora, se denominava-se essa grande produtora na época, Georges Méliès, ator francês.
desempenhou uma linguagem teatral cinematográfica, desenvolveu ideias de edição, de cortes, sobreposições do zoom, a ideia de aproximar ou distanciar foi algo dele. Apropriou-se de técnicas e de conceitos do ilusionismo para aplicar no teatro, nas imagens. O grande êxito dele foi um dos filmes conhecidos na época, A Viagem à Lua, em 1902. Algumas curiosidades. Os irmãos Lumière costumavam, nas suas férias, desenvolver projeções e registrar imagens para criações de filmes. Em 1896, no Rio de Janeiro, foi a primeira exibição de um filme. E isto ficou marcado no Brasil. Essa primeira exibição de um filme no Brasil, em 1896, marcou como esse episódio de iniciação ao cinema brasileiro. Viver no Rio de Janeiro é um privilégio, disse um estrangeiro famoso. Os encantos do Rio, sua maravilhosa paisagem, seu mar, suas praias, seus arranha-céus. Mas nem tudo é poesia na cidade maravilhosa. E o maior trabalho do carioca é chegar ao seu trabalho. E se o seu número fosse aumentado, haveria filas de bondes tão longas que impediriam o trânsito. Decorrente dessas deficiências, surgiu no Rio o lotação. Esse parasita do tráfego, veículo sem segurança que ocupa quase o mesmo espaço dos ônibus. Todas as grandes cidades do mundo resolveram esse problema. Londres, Paris, Roma, Nova York, Lisboa e São Paulo. Ninguém pode chegar à hora certa. Por é agora o dono de nossas vidas. Quer chegar depressa, vivo ou morto. Sabe lá o que é isso? Eis o reverso da medalha. Este não chega nunca. Isto pertencerá ao passado. Não haverá vidas viajando sobre sucata ambulante. Uma organização que congregue todos os serviços de transporte poderá manter oficinas de alto padrão para conservar em boa forma o material rodante. Trocadores e motoristas bem uniformizados e, por incrível que pareça, bem educados. Veículos seguros e limpos, mais transporte. Municipalização dos serviços de transportes urbanos, o Comando Único faria isto. E faria do Rio a cidade maravilhosa dos nossos sonhos. Inicialmente o cinema era mudo. 1930 que começou a surgir o cinema falado.
contar um pouco da história do cinema, conhecer um pouco sobre essa iniciação dessa evolução tecnológica e chegar até nós no processo de edição de vídeo, no processo de imagem e movimento, este domínio, este manuseio de aplicativos e programas de edições, esse desejo e acréscimo de se envolver com as técnicas, com a linguagem do teatro, é maravilhoso para a disciplina da arte. E por isso, na próxima aula, nós iremos falar sobre uma breve história do cinema no Brasil. Conhecer os fundamentos, o início das novelas, dos seriados, dos filmes brasileiros, dos primeiros personagens, das primeiras imagens. Um breve relato. Sou o professor Robson Macedo e é sempre uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.